Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós iremos falar sobre variedades linguísticas. O que é a variação linguística? É o modo pelo qual a língua se diferencia dentro do seu próprio sistema. Esta diferença pode ser histórica, geográfica ou sociocultural. Vemos que a língua não é única, que o sistema linguístico abriga diversos ângulos na realização linguística. Observamos as diferenças na fala que se relacionam à idade, à região do país, à cultura e até mesmo ao estilo. Se prestarmos bastante atenção, perceberemos que a variação acontece nos mais variados segmentos da língua, como o fonético, o sintático, o semântico. Tudo isso também configura a evolução da língua, o seu desenvolvimento e sua adaptação através do tempo e das mudanças sociais. Portanto, o português falado no Brasil apresenta variabilidade no seu uso. O que é falado no Nordeste, por exemplo, pode se diferenciar de como é falado no Sul. Dentro de um mesmo estado também é comum ocorrer essa variação. Vamos ver agora quais são os fatores que contribuem para essa variação. A primeira delas nós chamamos de variação histórica. É aquela que se relaciona com a evolução da língua, no caso, o surgimento de novas palavras e o desuso de outras. É a maneira como a língua evolui de acordo com o tempo. Temos também a social, que se refere aos grupos sociais em que ele é utilizado. Temos também o regional, vai de acordo com a região do país em que ela é falada. E a situacional, ou seja, a situação de uso. Foi formal ou informal? Foi a padrão ou a não padrão? Para que vocês possam entender melhor, aqui eu tenho o maior exemplo, que é a palavra você. Ela está dentro da variação histórica, que vem aí mostrando a evolução, a transformação da palavra você. Observem que antes era vossa mercê, que passou a ser vós mercê, depois a mercê, até chegar na palavra você, e se. Então, essa evolução faz parte da variação histórica. Aqui, o que nós temos é uma imagem onde existem jovens tirando uma selfie. Então, o que isso tem a ver com a variação histórica? O que a palavra selfie tem a ver? Há 20 anos atrás, tirava fotografia. Hoje, com o estrangeirismo, falamos, vamos tirar uma selfie. Ninguém fala, vamos tirar uma fotografia ou vamos tirar uma foto. É mais comum se falar ou vamos tirar uma foto ou vamos tirar uma selfie. Então, isso também faz parte da evolução histórica. Também temos a questão da escrita. As palavras que eram escritas de uma forma e com o tempo elas foram perdendo algumas letras. A palavra farmácia, que era escrita com PH, e hoje se escreve com F. O que nós temos aqui nessa imagem é o fator hereditário, ou seja, aqui nós temos uma variação social. O que é que nós temos aqui? Um senhor e um jovem. O senhor fala de que raça? E o jovem fala, a Verinha é uma gata. E foram, eu mandei ver. Demorou, é que a condução atrasou. Tô bolado, o quê? Levou uma bolada? Pô, vou, tu não saca nada. Hoje em dia não saco nada mesmo, mas quando eu era jovem, sacava muito bem no vôlei e no tênis também. Então, observem aqui a situação em que um entendia uma coisa e o outro entendia outra totalmente diferente devido ao fator hereditário, a questão de idade. Nós temos aqui um exemplo de variação social. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida?
Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Observem que o médico ele utilizou de palavras do âmbito dele, do trabalho dele, né? As palavras específicas. Então, uma pessoa leiga, no caso, uma pessoa que não é dessa área, no caso, o paciente, ele se assustou e pensou que ele já estava pronto, preparado para morrer. Então, quando o médico explicou que se tratava de um furúnculo, ele se acalmou. Isso aconteceu devido à variação social, ou seja, o âmbito que um e que o outro vivem ou estudam, certo? Isso também faz parte da variação linguística. Aqui nós temos outro exemplo que faz parte também dessa variação social. Aí, orelha. Beleza, mano? Beleza. Só. O que achou da orelha? Cabeça. Observem que a linguagem, o grupo social aqui, existe uma variante linguística pertencente ao universo oral e restrito a um grupo social. Aqui no caso por jovens, pelo ambiente e pela utilização de gírias. Nesse caso aqui, vê-se claramente que o humor da tira está no entendimento de um dos personagens. Quando um fala, e aí, compadre, firme? O compadre entende, não, futebol. Então, ele entende aqui que o seu amigo, ele perguntou se estava passando filme. Observem aqui a forma como um personagem compreende o outro. Aqui eu tenho um exemplo de variação situacional. Observem a fala. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-la-emos nesse instante ou mais tardiamente. Observem que a fala dele tem-se a presença da linguagem formal, isto é, da norma padrão da língua. Ocorre aqui até uma colocação pronominal, sendo que o contexto geral é adequado à linguagem menos formal. Então, ele utilizou palavras de forma muito formal, quando, na verdade, a linguagem teria que ser menos formal. Tanto é que o outro personagem observa ele de uma forma bem inusitada. Aqui eu tenho um exemplo de variação geográfica ou regional. É a variedade que a língua portuguesa assume nos diferentes lugares onde é falada. Então, aqui eu tenho um exemplo do gaúcho e do mineiro. Na minha terra só tem macho. Olha, na minha terra é metade macho e metade fêmea, e nós tá achando que é bom demais. Ou seja, palavras distintas faladas em regiões diferentes que significam a mesma coisa. No caso aqui, a palavra macho. Que tipo de variação linguística está presente na música? Eu trouxe aqui uma parte da letra da música Asa Branca, que é bastante conhecida, onde diz assim: quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nem um pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Observando aqui, que tipo de variação aqui está presente? É a regional, é a situacional, é a histórica, no caso, é a social. Luiz Gonzaga aqui, ele assumia propositalmente o falar nordestino, tal como ele é em suas músicas, para que houvesse a valorização da sua cultura. Então, no caso aqui, nós podemos falar que trata-se de uma variação linguística regional. E assim, Luiz Gonzaga, com uma linguagem coloquial e irreverente, nos transporta para a cena.
pois este autor e intérprete da música popular brasileira imprime nas suas letras as vozes, a cultura, a história, a identidade e o regionalismo de sua gente. Observem. Eu é que não posso nem pensar nisso, quem me dera. Eu vou ter que estudar muito e até me formar numa universidade. Daí, vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Observem que o personagem, amigo de Chico Bento, a sua fala, ela é uma fala que demonstra bastante o ambiente, o lugar em que eles vivem. Então, aqui o que é que nós temos? As diferenças na fala. As diferenças na fala no campo e na cidade não impedem a compreensão. Chico Bento fala e entende o que os outros dizem. Isso é muito importante, até para um outro assunto que nós veremos mais à frente sobre o preconceito linguístico. Agora, nós iremos fazer o seguinte. Nós iremos observar os tópicos, resumindo de tudo isso, o que é que nós aprendemos. O primeiro dele é: a variação linguística é um fenômeno que se manifesta nas mais diversas situações comunicativas de uma sociedade, região ou cultura, que é um movimento natural e que ocorre em todas as comunidades de falantes daqueles que compartilham da língua oficial de um país. O maior erro que um falante do português brasileiro pode cometer é pensar que se fala apenas uma única unidade linguística no Brasil, no caso, o português. E que toda língua em qualquer lugar do mundo sofre mudanças e adaptações causadas por diversos processos históricos, sociais ou econômicos. Sendo assim, a língua falada é predominantemente heterogênea e não homogênea e uniforme. Vamos agora ler um texto para que assim possamos responder o exercício. Em bom português. No Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Não é somente pela gíria que a gente é apanhada. Aliás, não se usa mais a primeira pessoa, tanto do singular como do plural. Tudo é a gente. A própria linguagem corrente vai se renovando e a cada dia uma parte do léxico cai em desuso. Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas, chamou minha atenção para os que falam assim. Assisti a uma fita de cinema com uma artista que representa muito bem. Os que acharam natural essa frase, cuidado. Não saber dizer que viram um filme que trabalha muito bem e irão ao banho de mar em vez de ir à praia, vestido de roupa de banho em vez de biquíni, carregando um guarda-sol em vez de barraca. Comprarão um automóvel em vez de comprar um carro, pegarão um defluxo em vez de um resfriado, vão andar no passeio em vez de passear na calçada. Viajarão de trem de ferro e apresentarão sua esposa ou sua senhora em vez de apresentar sua mulher. A língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes socioculturais. O texto exemplifica essa característica da língua, evidenciando que: letra A. O uso de palavras novas deve ser incentivado em detrimento das antigas. No caso aqui, detrimento. O uso de palavras novas deve ser incentivado em detrimento das antigas, ou seja, a perda das antigas. Letra B. A utilização de inovações do léxico é percebida na comparação de gerações. Letra C. O emprego das palavras com sentidos diferentes caracteriza a diversidade geográfica. A pronúncia e o vocabulário são aspectos identificadores da classe social a que pertence o falante. Letra E. O modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em todas as regiões. Então vejam, na letra A diz que o uso de palavras novas deve ser incentivado. Então, em nenhum momento o autor incentiva o uso das palavras novas. Ele simplesmente identifica a variação histórica.
quando menciona que a própria linguagem corrente vai se renovando e a cada dia uma parte do léxico cai em desuso. Então, aqui a letra A, ela não está correta, ela está errada. Letra B. Aqui, a utilização de inovações é a correta. Vários exemplos de variação histórica são dados ao longo do texto, que compara as formas de falar de tempos diferentes. Quando fala assim, pegarão um defluxo em vez de resfriado, entre outros exemplos. Então, a letra B, ela está falando a verdade. Na letra C, nós temos aqui o emprego de palavras com sentidos diferentes caracteriza a diversidade geográfica. Ela está errada. As palavras usadas não têm sentido diferente, mas sim o mesmo sentido em épocas diferentes. Letra D. A pronúncia e o vocabulário são aspectos identificadores? Errada. Não há qualquer referência feita à pronúncia, bem como o texto não apresenta a linguagem específica de uma classe social. Logo, no início do texto, o autor deixa claro que tratará do aspecto histórico da variação linguística. Observe quando fala assim: no Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Então, ela está errada. Letra E. O modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias. É isso que o texto exemplifica? Errado. A questão temporal abordada nesse texto não está relacionada com faixas etárias, mas sim com o desenvolvimento histórico da língua. Além disso, em nenhum momento é feita qualquer referência a aspectos regionais. Então, a resposta correta é a alternativa B. Eu espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula de língua portuguesa.